Fala meus queridos e queridas do meu pedaço de mato, tudo bem com vocês? Edu aqui para mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é um tema super importante, já presta atenção, que eu vou falar dos 5 principais erros que os iniciantes cometem quando vão começar a sua hortinha em casa. E como que eu sei que esses são os 5 principais erros? Bom, porque diariamente eu recebo dezenas, centenas de perguntas talvez, de pessoas que estão começando a horta, que têm dúvida na horta, que nunca plantaram nada e decidiram plantar, enfim. Eu reuni essas dúvidas, dei uma olhada nelas e vi quais são as principais que fazem toda a diferença. E hoje, nesse vídeo, eu vou falar as 5, tá? Caso vocês tenham alguma sugestão, caso tenham alguma dúvida, já aproveita para comentar aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos aí para a número 1. Um erro muito comum que eu coloquei aqui como erro número 1 dos iniciantes, quando eles vão começar a sua hortinha em casa, quando eles vão começar a plantar hortaliças em casa, em vaso, é ter medo do sol. Esse é um erro muito comum iniciante. As pessoas têm medo do sol, acham que se deixar a planta no sol, a planta vai sofrer, a planta vai sentir, a planta vai ficar ruim. Gente, sol é uma das coisas mais importantes para a horta. Não tenham medo do sol. As minhas plantas recebem o maior número de horas, a maior quantidade de sol possível. Sem sol a gente não consegue ter uma horta. Tem tanta gente que gostaria de ter uma horta em casa e não está conseguindo por falta de sol. Vocês que têm sol em casa, não tenham medo do sol. O sol não vai ser prejudicial, tá galera? Não tenham medo do sol. O que a gente tem que fazer é adequar a quantidade de sol com uma temperatura, uma faixa de temperatura legal, tá? Então cuidado aí com a faixa de temperatura, principalmente se você mora em locais muito quentes aqui do Brasil. Mas não tenha medo do sol, simplesmente faça uma seleção melhor das plantas que você vai cultivar de acordo com o ambiente, com a região que você está morando. Por que eu digo isso? Porque existem plantas que são mais resistentes, existem plantas que são próprias de regiões mais quentes, mas o problema não está no sol, o problema está na temperatura. E antes que eu me esqueça da gente continuar, já peço para você deixar o seu like, deixa o seu joinha, clica aqui para se inscrever se você não for inscrito. Deixando o seu like e se inscrevendo no canal, você ajuda muito o meu pedaço de mato a se propagar, esse mundo de horta em casa, de pessoas saudáveis, de pessoas que cultivam a natureza, se propagar pelo Brasilzão. Então, para você me ajudar aí, se você gosta dos meus conteúdos, não esquece de deixar o seu like. Anotou aí então? Não tenha medo do sol, as plantas precisam de sol. Vamos agora para o segundo erro mais comum das pessoas iniciantes ou até mesmo de quem já tem um pouquinho de experiência na horta. Molhar demais, galera. Vocês às vezes encharcam as plantas, taca água todo dia na plantinha, o solo já está encharcado, as raízes já estão asfixiadas. Gente, água demais faz mal, água demais mata as plantas, água demais estraga as raízes respiram, tá? Precisa ter ar no solo, precisa ter um solo que respire, um solo que circule ar, não um solo encharcado, empapado. Um erro muito comum é as pessoas não respeitarem isso, alinhado ainda a vasos que tem um sistema de drenagem ruim, ou seja, que não tem um solo bem drenado, é um solo muito argiloso e com furos no fundo que não estão funcionando de maneira ideal. A água, o excesso de água das regas que deveria sair por esses furos não sai, a pessoa não percebe e ela vai jogando água até que em certo momento a coisa se torna crítica, a sua planta pode apodrecer, a sua planta pode morrer e você nunca entendeu o porquê. Isso não vai acontecer da noite para o dia, tá? Às vezes aquele solo vai encharcando ali no fundo do vaso, vai subindo e quando você vê é tarde demais. Então gente, tenham mais cuidado com as regas, tá? Fiquem atentos às regras da rega, que não são em relação à quantidade, tá? Mas são em relação a maneiras de você observar quando ou não realizar. Não existe uma regrinha tipo, tem que molhar 2 vezes por dia, tem que molhar todos os dias. Não, as coisas são variáveis, mas cuidado com os excessos. Molhar de menos é um excesso, porém o molhar demais é o excesso que vocês costumam mais cometer no começo. Fica com medo da planta sentir sede, da planta morrer seca e acaba molhando demais, tá? Então cuidado. Muitas das plantas da horta são mais resistentes à seca do que vocês pensam. Então, nesses casos, molhar demais acaba sendo um problema, torna um ambiente úmido, pode favorecer o aparecimento de fungos, de pragas, de doenças, etc. Fiquem atentos, cuidado com molhar demais. Vamos agora para a dica número 3, erro número 3 mais comum que os iniciantes cometem. Número 3. Vocês
escolhem vasos muito pequenos para plantas que precisam de mais espaço e reclamam que essas plantas não se desenvolvem. Tudo bem que a gente está tratando de hortas em pequenos espaços, de hortas em vasos, mas saiba que se você quer uma planta que se desenvolva mais, que cresça mais, que fique maior, que dê folhas maiores, não tem milagre para que isso aconteça em vaso super pequenininho. Muitas vezes você compra uma muda que é grandona, né, para o tamanho daquele vaso, aparentemente grande, mas aquela muda que você comprou, ela foi fabricada daquele jeito. A pessoa que fabricou aquela muda, muitas vezes pegou aquela muda, colocou num vasinho pequeno, um vaso que eles compram em grande escala, botou para vender e você acha que vai conseguir sustentar aquela plantinha naquele vasinho super pequeno. Ou outras vezes a pessoa pega um vasinho desse tamanho, um vasinho pequenininho assim, ó, e acha que vai conseguir cultivar uma baita de uma alface. Ou acha que vai conseguir plantar um pé de tomate num vasinho muito pequenininho que vai dar tomate pra caramba. Gente, as plantas precisam de espaço para crescer. O vaso é a casa. Quanto menor o vaso, mais limitado. Ela vai tirar nutriente da onde? Ela vai ter estrutura onde? Ela vai começar a enrolar as suas raízes, né? As raízes vão ficar enoveladas ali dentro do vaso, não vai ter espaço, enfim. Invistam em vasos maiores possíveis. Na maioria das vezes esse é um bom conselho, tá? Para quem tem pouco espaço, é claro que isso vai ter um limite, mas procure sempre estar no seu limite de tamanho de vaso, a sua plantinha agradece. Outro ponto importante com relação a isso é: vamos para a dica número 5. O erro mais comum que os iniciantes cometem é não se atentar ou não se preocupar com o conteúdo do vaso. Como assim, Edu, com o conteúdo do vaso? Com a terra que está ali, galera. Se é um substrato que está rico, se é um substrato que está muito poroso, se é um substrato que está muito argiloso, se é um substrato que está muito arenoso, se é um substrato qualquer. Geralmente, quando a gente compra alguma plantinha ou alguma mudinha, você vai comprar o seu pé de manjericão, o seu pé de alecrim, o seu pé de tomilho, qualquer coisa que você for comprar, ou quando você for preparar uma terra para colocar no seu vaso, fique atento como que está a composição dessa terra, se essa terra está muito pedaçuda, se essa terra retém muita água, se essa terra não retém, a cor da terra. Gente, terra, ela tem um indicativo da sua fertilidade relacionado à sua cor. Quanto mais escura a terra, quanto mais preta, mais fértil essa terra é, mais matéria orgânica ela contém, diretamente vai ser uma terra melhor, né, para o cultivo de hortaliças. Então, quando você for comprar uma terra, ou quando você for comprar um vasinho de terra, fique atento a isso. Uma prática que às vezes é muito prejudicial é as pessoas comprarem, não observarem isso, manterem a plantinha naquela terra, naquele vasinho que veio da loja de jardinagem, da loja da floricultura e etc. Não sei onde você costuma comprar. Porém, aquele substrato que está ali, ele não é feito, né? Ele não foi planejado para a planta aguentar longos períodos nele. E aí você acaba matando, a plantinha acaba morrendo e você não entende o porquê, tá? Provavelmente existe uma grande chance dela estar morrendo porque não era um ambiente ideal. Então, muitas vezes é necessário a gente trazer a mudinha, vem em casa, tira do vasinho, prepara uma terra melhor, uma terra mais adubada, uma terra vegetal com humus de minhoca, uma terra de vegetal com esterco bovino, vê se a terra não está muito solta, vê se a terra não está muito pedaçuda, pedaços muito grandes, ou seja, é uma terra que vai ter dificuldade de reter nutrientes, dificuldade de reter água, ou vê se a terra não está retendo água demais, se é uma terra muito argilosa, muito compactada. Então cuidado com isso, tá, galera? Preparem a terra. Quando você for plantar uma mudinha nova, tenha esse cuidado de ver se a terra é ideal. Para que não vai jogando em qualquer terra de qualquer jeito e achando que não dá certo. Até no preparo de sementeiras, comecem a utilizar a vermiculita. Ela vai facilitar muito. Muitas vezes a terra compacta, a terra que não está preparada, uma terra dura, uma terra muito argilosa, ela vai apodrecer a semente ou não vai deixar que a semente consiga se romper, né, e sair da terra. Então, invista numa boa qualidade de terra, é muito importante. Ponto número 5, e talvez o ponto mais importante aí, galera. Os iniciantes costumam acreditar em qualquer coisa que vem na internet, tá? Eu tô aqui trazendo um conteúdo para vocês, eu espero que vocês confiem nele, porque eu trago provas aqui o tempo todo, eu mostro a minha horta.
seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja em qualquer rede social minha. Eu não só posto fotos, existem centenas de fotos, para não dizer milhares de fotos circulando por aí, de condições que induzem as pessoas a acreditar que aquilo é possível, induzem ao erro. Por exemplo, plantas grandes plantadas em vasos muito pequenininhos, pessoas cultivando árvores frutíferas gigantescas dentro de apartamento, tendo uma horta na cozinha sem sol nenhum. Gente, isso não é possível. As pessoas fazem isso somente para tirar foto. Eu consigo vir aqui, pegar minha horta, que tá toda bonitona, jogar ela toda dentro do meu quarto, tirar uma foto e falar que eu tenho uma horta dentro do meu quarto. E aí, é verdade isso? Não, não é verdade. Meu quarto não tem sol, é impossível eu ter uma horta lá dentro desse jeito que tem a minha aqui. As plantas não vão se desenvolver. Então cuidado com as coisas que vocês veem na internet. Tem muita informação que está sendo colocada de uma maneira que te induz a acreditar que ela é real, mas não é, tá? Plantas que estão super bonitas em vasos minúsculos, aquilo não vai durar muito tempo. Plantas que estão super bonitas em ambientes internos, dentro da casa, na sala, na cozinha, gente, horta precisa de sol, e se aquele local não tem sol, não tem milagre. Muitos estúdios, muitos locais, eles montam aquelas plantas somente para gravação, somente para foto, depois elas são retiradas e colocadas na sacada, em uma área externa, uma área que recebe sol, e eles não mostram esse processo, a gente acaba acreditando que é possível cultivar da maneira que é mostrada. Não é bem assim. Tome mais cuidado com as informações que você tem acesso. Adubos que são adubos para super milagrosos, que você vai fazer em casa e ele vai deixar a sua planta hiper maravilhosa e vai matar tudo. Combate de pragas com uma mistura que você faz e ela mata todas as pragas da sua horta e aí tá tudo muito bem tratado. Não existe milagre, existe trabalho duro e existe conhecimento. As coisas já estão aí. Horta é muito mais simples do que parece, é muito mais persistência, consistência e conhecimento básico, tá? Então cuidado com as promessas milagrosas, cuidado com as coisas que parecem boas demais para ser verdade. A gente vai precisar sim de espaço, a gente vai precisar sim de atenção, a gente vai precisar sim de adubação comum que existe há milhares de anos, como o próprio esterco bovino, que é um adubo excelente. Então, esses foram os 5 erros mais comuns aí que eu trago para vocês, que eu vejo com frequência meus alunos, meus seguidores, meus inscritos contarem para mim, trazerem para mim, e eu reuni eles nesses vídeos porque eu acho isso super importante. As pessoas precisam ter acesso, são tipos de coisas que eu gostaria de ter tido quando eu comecei, e também, como eu comentei, porque tem muita informação errada na internet, e a minha ideia aqui é sempre ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Tem muito mais conteúdo sobre horta em casa, ensinando a plantar dezenas de coisas aqui: rabanete, beterraba, capim santo, alecrim, alface, rúcula, tomilho. Tem muito conteúdo nesse canal. Espero que você goste dos conteúdos. Se ainda não conferiu, corre lá para ver os outros vídeos. Um abraço e até o próximo. Você mesmo que está assistindo a esse vídeo, eu tenho uma oportunidade para você. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas eu tenho um material que são dezenas de aulas em que eu mostro todo o passo a passo para montar a sua horta em casa, tá? É um curso que eu gravei com aulas já disponíveis para todos os alunos, e esse curso eu considero o curso mais barato de horta que eu já vi aqui na internet. Então, se você tem interesse em dar um passo a mais, melhorar aí, desenvolver melhor a sua horta, entender como tudo funciona, ter um local onde você consiga acessar todo esse material e aprofundar, além de poder me perguntar, o link está aqui embaixo, tá? Se você quer saber o preço, eu já te adianto, é muito barato, custa apenas R$ 49,90, então corta a pizza aí de um final de semana que você já consegue pagar esse curso e ele fica disponível lá. São mais de 40 aulas, tem apostilas, além de você poder postar na comunidade as suas dúvidas sobre algum ponto, tá? Então eu recomendo fortemente que, se você tem vontade de dar um passo a mais, de aprender mais sobre horta, se você tem vontade de aperfeiçoar as suas técnicas de plantar, seja hortaliças específicas, sejam ervas aromáticas, sejam frutos, etc. Esse curso vai ser muito importante para você, e aproveita que está muito em conta. Link está aqui embaixo na descrição, só clicar lá. Então